Vou colocar o slide aí pra gente. Nós vamos continuar falando sobre a Europa, certo? Porque na unidade 3, a gente viu a Europa nos aspectos mais físicos, né? Relevo, hidrografia, vegetação, clima. Agora a gente vai ver os aspectos mais humanos, tá? Na unidade 4. A gente inicia, sim, com aspectos mais físicos de localização, mas depois a gente vai vendo aspectos mais humanos, a população, como vive, a economia. Bom? Então, hoje, né, nós vamos iniciar falando de Europa, tá? Onde fica, então, esse continente? Aonde está a Europa aí no nosso mapa, no nosso mundo? Tá? Nós vamos começar por esse ponto, certo? Então, a localização do continente europeu. Depois, a gente vê a regionalização, as suas regiões internas ali dentro do continente, tá? Então, vamos lá. O que é localização? É onde está, certo? E o que é regionalização? É esse continente dividido, suas divisões em regiões, tá? Então, a região aqui, uma região ali, uma divisão em regiões. Isso é regionalização, certo? Deu para entender? Sim. Então é isso. Vamos lá. Vamos ver aqui no mapa que fica mais fácil. Onde está a Europa? Então vamos lá, ó. Ela está no hemisfério norte, certo? Aqui é o meio do mundo, vamos dizer assim, não é? A linha do Equador, divide o meio. Aqui é o hemisfério sul e aqui é o hemisfério norte, certo? Esse hemisfério norte fica a Europa. Tudo bem, gente? E aqui, ó, outra divisão do mundo, que é o meridiano de Greenwich. Desse lado nós temos o oeste e desse lado nós temos o leste. Então, aonde está a Europa? No hemisfério leste. Tá? Então, ela está ao mesmo tempo ao norte e ao leste. Olha o Brasil aqui. Então, ele está bem longe. Tá? Então, a Europa é um continente distante, do outro lado do Atlântico, e lá no norte. Nós estamos ao sul, tá vendo? E aqui, então, está a Europa. É desse continente que nós vamos falar nesse capítulo, tá? Europa. Beleza, gente? Dentro da Europa, nós temos 51 países, certo? Então, dividido em várias partes, né? Mesmo sendo um continente tão pequenininho, olha lá, compara com a África para ver, com a Ásia, com a América, né? É um continente pequeno. Ele só perde para a Oceania, tá? Então, é um continente pequeno, porém bem dividido. Os países dentro dele são bem pequenos. Tá? Então, uma divisão aí bem detalhada. Bom? Outra coisa interessante aqui, tá vendo essa região aqui, ó? Bem, dá para ver o mouse aqui circulando? Essa região aqui Sim. pertence à Rússia, o maior país do mundo. Então, a Rússia, gente, tem um pedacinho do seu continente dentro da Europa e o resto do seu território, né, do seu país, dentro da Ásia. Então, nós temos a Rússia com uma parte dentro da Europa e uma parte dentro da Ásia. Tão grande que é esse país que ele está em 2 continentes, certo? A Turquia também, porém a Turquia, ó, a maioria está na Ásia, só um pedacinho na Europa. Então, nós temos 2 países, a Turquia e a Rússia, com um pedacinho dentro da Europa e o restante do seu país dentro da Ásia. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver, então, um pouquinho mais dessa divisão aí dos países dentro da Europa, tá? Então, os países são pequenos, que a gente viu que o continente inteiro já é pequeno, né? Então, os países também são pequenos, tá? Um
a Espanha, a França, Inglaterra, Alemanha, Polônia, Romênia. Aqui esses países são um pouquinho maiores, mas a maioria a gente vai vendo, olha o tamanho que são os países, né? Então são países bem pequenos, 51 países então dentro da Europa. Bom, então aí acho que tranquilo, né? Essa parte em verde aqui, ó, que é a Rússia, ela pega praticamente metade do continente europeu. No outro mapa, vou voltar aqui para vocês verem. No outro mapa, a gente vê que a Rússia só tem uma pontinha na Europa. O resto tudo está na Ásia. Porém, essa pontinha da Rússia que está aqui é metade do continente europeu. Deu para entender? Nossa. Então, ao mesmo tempo que é só um pedacinho da Rússia, é metade do continente inteiro. Bom? Tão grande que é a Rússia. Uhum. Bom, aquela pontinha da Rússia que está na parte europeia é a parte mais populosa da Rússia. Então, a maioria, né, da população da Rússia inteirinha, aquele país enorme, está tudo ali naquela pontinha verde que a gente viu aqui. Então, a maioria da população está concentrada nessa região. O resto todo da Rússia, ele não é tão povoado assim, tá? Naquela parte, então, que está dentro da Europa, tem as principais cidades, inclusive a capital, tá? Que uma área vamos dizer assim, de uma das praças mais famosas, né? O maior histórico é a Praça Vermelha, aí em Moscou, que é a capital da Rússia. Tá bom? A gente viu ontem, não sei se vocês lembram, assistir a aula de história. Deu tempo de assistir? Se vocês assistiram, a gente falei lá um pouquinho sobre a introdução do socialismo dentro da Rússia, né? E lá também a gente viu nessa praça aqui, teve alguns massacres, alguns confrontos lá dentro da Rússia. Foi bem nessa praça aí. Bom? Vamos lá. Bom, o continente europeu, então, a gente fala que é uma península. Por quê? Porque ela está voltada de água. Vendo, em volta dela é toda água. E ela é uma continuação, vamos dizer assim, um bracinho, né? Uma península do continente asiático, certo? Se a gente observar lá no mapa de novo, ó, isso aqui é tudo Ásia, é um continente compacto. A gente vê que a Europa é uma pontinha do continente asiático, tá? Então isso aqui tudo é uma coisa só. Porém, foi dividido politicamente. Então a Europa é uma península de toda essa região aqui, certo? A gente fala que a Europa é uma península, que é a área aí menorzinha, né? Uma região um pouquinho mais em volta de mares, né? Que está grudado na Ásia. Bom, vamos colocar para o mapa aqui então que fala isso. O que divide então alguns aspectos naturais? A gente já viu isso em algumas aulas anteriores. Alguns aspectos naturais divide a Ásia da Europa, que principalmente são os montes Urrais, uma cadeia de montanhas, tá? Que a gente sabe que da cadeia de montanhas para cá é a Europa, da cadeia de montanhas para lá é a Ásia. E essa cadeia de montanhas chama Montes Urrais, e ela vem toda essa região aqui, ó. Então, é ela que faz essa divisão. Então, esse contorno é essa cadeia de montanha. Depois divide também aqui o Mar Cáspio, tá? Então, do mar para cá, Europa, do Mar Cáspio para lá, Ásia, certo? E depois aqui, o Mar Negro também dá essa divisão, ó, de Ásia para Europa, certo? Então, acho que isso está tranquilo, dá para entender bem, né? Então,
essa península aqui, que sai, ela é ligada ali ao continente asiático, porém é dividido por alguns aspectos naturais e principalmente políticos, né, gente? A Ásia é político, cultural, econômico. A Ásia com a Europa, politicamente, culturalmente, economicamente, socialmente, tem vários motivos aí para ter uma divisão. Tá? Então são povos completamente diferentes. Por isso que foi dividido em continentes diferentes. Tá? Então, senão a gente podia falar, se fosse tudo o mesmo povo, mesma cultura, se fosse um povo, né, tudo meio parecido, a gente podia falar tudo isso aqui era a Ásia. Mas não existe essa separação de Europa para a Ásia. Por quê? Porque a população é muito diferente dessa população aqui. Tá? Então, muitos conceitos históricos fizeram aí essa divisão, tá? De continentes. Vou descer aqui. Bom, vamos lá. O continente europeu tem um amplo litoral, isso a gente já viu, né? Então, em volta do continente inteiro tem água, então tem litoral. Extremamente recortado com muitos golfos. Vou voltar no mar. Olha aqui, gente, imagem de satélite, é lindo, né? Então aqui, ó, a gente tem o continente, tá aqui o mar e tem muitos golfos, essas entradas de água dentro do território. Tá? Vamos ver um outro mapa aqui, dá para ver mais, ó. Então aqui tem entrada de água, tem entrada, tá vendo? Tem várias entradas de águas dentro do território, que a gente chama de golfos, tá? A Europa destaca-se quanto aos aspectos históricos, principalmente por ter sido berço de povos significativos para a cultura ocidental, principalmente gregos e romanos. Então, nós, para a nossa cultura aqui do Brasil, por exemplo, a gente está muito ligado ao povo europeu. Por quê? Porque foi um povo europeu que colonizou o Brasil, a América toda praticamente, não é? A América toda foi colonizada por europeus. Então, nós temos uma cultura muito parecida com a deles. Então, para nós, né, a cultura deles é importante. Por quê? Porque nós somos descendentes dela. Bom? Então, é muito significativa para nós a cultura europeia toda, certo? Porque nós viemos dessa cultura, vamos dizer assim, certo? Além disso, olha lá, outros povos europeus colonizaram vastas extensões territoriais na América. Então, não foi só na América, ó, na Ásia, na África, na Oceania. Então, a Europa, gente, sempre foi potência, sempre teve um maior desenvolvimento. A gente até viu já Revolução Industrial, primeiras indústrias, primeira questão de desenvolvimento de comércio, de indústria, de grandezas tecnológicas. Foi tudo na Europa, principalmente França, Inglaterra, Alemanha. Então, são países de destaque no mundo, em que iniciou-se lá muita coisa. E desde a época antiga, lá na Grécia, Império Romano. Então, eles vêm desenvolvendo uma cultura muito forte que vai se espalhar pelo mundo todo. Por quê? Porque eles são tão fortes, tão pioneiros, tão primeiros em desenvolver tantas coisas, que eles acabam colonizando e levando a sua cultura, o seu modo de vida, suas tecnologias, venda de seus produtos para todos os outros continentes. Então, eles vão influenciar muito os outros povos, bom? Difundindo a cultura deles pelo mundo todo, certo? Tudo bem isso, gente? Alguma dúvida? Querem fazer algum comentário sobre isso? Não? Lucas tá quietinho ali. Tá, qualquer dúvida, fala. Ai, não entendi, explica de novo. Explica, tá, Pedro? Lucas. Tá bom. Bom, formas de regionalizar. Regionalizar é dividir em regiões, certo? Então, a Europa nem sempre teve lá os seus 51 países, nem sempre teve essa divisão que a gente conhece hoje. Antigamente, antes da Primeira Guerra Mundial, logo a gente vai ver em história, Primeira Guerra Mundial, tá? E vocês já vão tendo uma noção.
como era antes da Primeira Guerra Mundial? Era um outro tipo de regionalização, era um outro tipo de divisão por regiões. A gente dividia a Europa em impérios, tá? Então, olha aqui, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Áustria e Hungria junto num império só, envolvendo muitos países aqui dentro, certo? Olha aqui, França, aqui não mudou muito, não, tá? Mas olha o Império Russo. A Rússia tinha muito mais regiões dentro da Europa do que hoje, tá? Então, a Rússia vem aí com um espaço bem maior. Depois a gente vê que vai ficar maior ainda, depois da Primeira Guerra. E impérios, tá? Não existia ainda 51 países que a gente conhece hoje. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial, que o Império Austro-Húngaro junto com a Alemanha, elas estão juntas, tá? Na Primeira Guerra Mundial. Eles vão perder a Primeira Guerra e aí eles vão ter que dividir os seus países, suas regiões, tá? E muitos povos vão virar independentes dentro do Império Austro-Húngaro. Por quê? Para ele ser um império, ele dominou muitos povos. E quando ele perde a Primeira Guerra e se enfraquece, os povos que foram dominados vão conseguindo suas independências, tá? A Alemanha, numa guerra anterior, uma guerra chamada Franco-Prussiana, a Alemanha pegou um grande território aqui também da França, que também vai ter que devolver. Então, o cenário desse mapa vai mudar muito depois da Primeira Guerra Mundial, certo? Como que ele vai ficar? Olha aqui. Essa é a mudança depois da Primeira Guerra Mundial. Viram a diferença ou não? Presta atenção nessa região aqui, ó. Se vocês verem a diferença desse mapa para isso. Tá diferente, não tá? Então, a maneira de se dividir os países mudou muito depois da Primeira Guerra Mundial, né? De como era antes. Então, olha aqui. Todos esses países buscaram suas independências, tá? Olha que o Império Austro-Húngaro se dividiu em Áustria para cá, Hungria para cá, Tchecoslováquia, Iugoslávia, tá? Então foram países formados após a Primeira Guerra Mundial, certo? Então a gente vai vendo que a Europa, com o passar dos anos, né, a sua divisão política em países aqui, por regiões, vai mudando. E tá assim hoje? Não. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vê que muda de novo. Países que estão ainda dentro de outros, tá? A Iugoslávia mesmo, aqui depois vai buscar muitos povos independentes, vai formar outros países, tem países que nem existe mais, tá? Então vai tendo aí muita transformação, muita mudança nesses mapas, nesses espaços europeus, tá bom? Isso a gente chama de regionalização, então divididos por regiões, beleza? Sim. Vamos lá. Pós Segunda Guerra Mundial, eu já comentei, mudanças de novo. O que ficou bem próximo do que é hoje, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, os países que perdem na guerra, eles acabam tendo assim suas forças esvaridas mesmo. Eles ficam sem forças nenhuma, tá? Os países que vencem, eles sugam ao máximo os países perdedores e vão dividir suas regiões, vai dividir ali os seus países, eles ficam sem força nenhuma, tá bom? E após a Segunda Guerra Mundial vai acontecer um fenômeno diferente também, que é a famosa divisão de capitalismo e socialismo, tá? Essa região toda aqui, ó, da Europa, tá aqui junto com a União Soviética, vão ser países considerados socialistas, vão ter interferência da União Soviética, porque quando ela se torna socialista, a Rússia, ela muda o nome para a União Soviética. Vocês viram isso lá na aula de história? Porque ela vai unir muitos outros países, sendo também socialistas, e vai
ser uma união de muitos países que vão ser socialistas, tá bom? Então, esses países aqui, ó, todos vão se unir ao socialismo. Então, a Europa, nesse momento, pós Segunda Guerra Mundial, vai ser dividida entre países capitalistas, que são Europa Ocidental, e países Europa Oriental, que estão aí mais voltados ao socialismo. Não todos, tá, gente? Tem algumas exceções aí, mas as ideias aqui vão ser mais voltadas ao socialismo, tá bom? Então, países capitalistas, Europa Ocidental. Olha aqui, ó. Capitalistas passaram a ser identificados como países da Europa Ocidental. E os do bloco socialista como países da Europa Oriental. Então, a gente vê aí uma outra regionalização, divisão do lado ocidental e do lado oriental. Certo? Então, a Europa, esse mapa mais ou menos como ela é hoje, né, gente, de 2011, bem recente, certo? A gente tem uma outra regionalização, então, mais atual. Qual seria essa? Questão de industrialização. Porque o que é a novidade? O que é o tema principal hoje, gente, do mundo todo? Tecnologia, industrialização, mercados consumidores. Lembrando, o que é mercado consumidor? Pessoas para comprar os seus produtos. Se você produz na sua indústria e não vende, você não tem lucro, você vai falir. Então, são 3 consequências, né? Uma consequência da outra. Primeiro, matéria-prima, mão de obra barata, certo? Depois, investimento nas indústrias, produção de muitas coisas. E depois, vender esses produtos, tá? Então, uma coisa está ligada à outra, certo? Bom, vamos lá. E aqui tem, então, essa divisão de industrialização, tá? Então, a gente vai falar sobre critérios econômicos. Os países que estão em amarelo são os países mais desenvolvidos, certo? São os países mais ricos, são os países que mais investem na indústria, países, então, que têm maior lucro. Esses países em roxinho também são países super desenvolvidos, só que não tanto quanto esses aqui, tá? Países do verdinho aqui, em processo de industrialização. Eles estão se industrializando cada vez mais, já tem bastante indústria e o foco deles é esse, tá? E países, a maioria, né, gente, aqui é o que está em laranja, países com economia em transição, quer dizer, estão começando a mudar o foco da sua economia. A maioria agrária, né, o foco é plantação, é a pecuária, e que está aí começando o investimento na indústria. Então, está em uma época de transição, de mudanças, certo? Então, essa aqui é uma outra regionalização. Dividimos, então, a Europa em regiões de acordo com a sua economia e sua industrialização, certo? Então, a gente percebe aí quais são os países mais ricos e desenvolvidos da Europa. Reino Unido, Irlanda, Escócia, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Holanda, Suécia, Itália, tá? Suíça. Então, esses são os países mais desenvolvidos da Europa. Bom? Depois aqui, então, a expansão colonial. O que seria essa expansão colonial? Colônia, gente, é todo aquele território que é dominado por outro, tá? Então, o Brasil foi colônia? Sim, ele era dominado por Portugal. Então, enquanto o Brasil é dominado, ele é colônia, era, né? Então, colônias são países dominados por outros. E a Europa é o continente que mais teve colônia no mundo, tá? Então, a Europa já teve colônia na América, teve colônia na Ásia,
teve colônia na África, tá? Então teve colônia, tem até hoje colônias na Oceania, tem uma colônia até hoje aqui que é a Guiana Francesa. Então são os franceses ainda que comandam praticamente a Guiana Francesa, que é aqui na América Latina, olha só. Então a Europa, gente, fez uma expansão colonial em diversas partes do mundo, certo? Desde a colonização aqui da América, depois da África. Então é um país, como eu já comentei com vocês, que dominou várias partes do mundo, levando sua cultura, levando aí os seus produtos, tá bom? E agora, com a globalização, tudo isso está muito mais unificado, certo? Então, desde lá, né, das grandes navegações do século XV, a partir do XV, né, a América, a África foi colonizada. Aí teve lá o Tratado de Tordesilhas. Vocês lembram que foi o Tratado de Tordesilhas? Não lembra? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa linha aqui é o Tratado de Tordesilhas, tá? Então, ó, Espanha e Portugal descobriram as Américas, principalmente, né, Espanha chegou e descobriu a América. O Tratado de Tordesilhas era uma divisão feita para ver o que ia ficar para Portugal e o que ia ficar para a Espanha, tá? Então, o Tratado de Tordesilhas é essa divisão. Essa região aqui ficaria para Portugal, daqui para cá, né? A gente falando da América, só esse pedacinho. E daqui para cá, tudo seria da Espanha. É claro que ela não conseguiu controlar toda essa região, tanto é que Portugal invadiu grande parte do território, né, fazendo o Brasil maior aí. Os Estados Unidos aqui, nessa região da América do Norte, vai ser colonizado pelos ingleses. Essa região mais alta aqui, pelos franceses. Então, a gente percebe que quem está colonizando tudo isso são países europeus, tá? Então, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Holanda vêm dominar toda a América. Não é diferente na África, eles vão dominar grande parte da África. Tanto é que tem países na África que falam português. Moçambique, Angola, Cabo Verde, algumas ilhas aqui, Açores. Então, são colônias de Portugal, tá? E dentro da África, para dar um exemplo para vocês, muitos países falam francês, muitos países falam inglês, muitos países falam alemão. Por quê? Porque a Europa dominou, né, todos esses territórios aí num período de colonização. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Não? Tá. Então, a gente percebe que a Europa tem influência no mundo inteirinho, tá? Então, isso é bem interessante a gente perceber que a Europa já dominou o mundo todo, fazendo do mundo suas colônias, tá? E levando ali todo o seu poderio, né, sendo conhecido pelo mundo inteiro, certo? É claro que todas essas colônias dominadas pela Europa, a maioria, né, conseguiu independência, hoje são países como o Brasil, né, formados, mas a Europa já dominou praticamente o mundo inteiro. Bom? E aí encerra esse capítulo 11, falamos então sobre, né, as divisões aí e onde se localiza a Europa, tá? E nós vamos fazer as atividades da página 112, certo? Aí qualquer dúvida para responder, qualquer dúvida que não entendeu, gente, não fique com vergonha, tá? Não fica com medo de atrapalhar, não. Pode vir me perguntar, certo? Combinado? Então, página 112. Então é isso, gente. Tudo bem? Ninguém quer fazer nenhum comentário? Que página do livro que é para fazer? Atividade da 112, Lucas. Tá. Tá?
Essas atividades, gente, tá valendo nota, tá? A gente talvez vai ter alguma prova, alguma atividade diferente para fazer também, além dessas atividades, mas essas atividades também valem nota. Então, não deixe de fazer, não deixe de enviar, tá? Até dia 29, vocês precisam enviar todas as atividades para a gente já ir gerando nota, tá bom? Com qualquer dúvida, vocês me chamam, beleza? Beleza. Então é isso, gente.